Sejam bem-vindos ao canal Atendendo a Domicílio, um canal criado para trazer muito conteúdo para você profissional sobre o atendimento domiciliar. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, tem vídeo novo todas as quartas-feiras e compartilha com outros profissionais que você conhece que podem aí estar aproveitando desse conteúdo sobre atendimento domiciliar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a precificação, é uma coisa muito importante, vocês sempre querem saber quanto cobrar aí por um atendimento domiciliar e se realmente vale a pena. Então, quando a gente fala sobre precificação, muitos fatores estão relacionados a, de fato, o valor final aí que você vai cobrar pelo seu produto. Então, o primeiro fator aí que influencia é a experiência profissional. Então, quanto mais experiente um profissional é naquilo que ele está oferecendo, mais excelência ele vai oferecer no trabalho dele. Então, uma pessoa que vivencia aquilo há anos, que trabalha, que realmente faz aquilo por anos, logicamente ela vai fazer com excelência, vai fazer muito mais bem feito, ela tem propriedade sobre aquilo que de fato ela está oferecendo. E isso, logicamente, está também relacionado com o quanto ela já investiu para chegar aonde ela está hoje. Então, um profissional recém-formado, que não tem tanta experiência, que nunca fez tanto investimento ali naquele serviço que ele está oferecendo, pode ser que ele cobre mais barato. Às vezes o profissional nem se sente confortável de cobrar um valor acima de mercado. Em compensação, quando a gente tem um profissional que já faz aquilo por anos, já investiu muitos cursos, muitos treinamentos, muitas especializações, logicamente o valor do atendimento desse profissional vai ser sim um valor diferenciado. É nada mais justo do que cobrar por algo que de fato você tem aí propriedade e excelência em oferecer. Outro fato está relacionado também, que envolve logicamente a precificação, é a questão de equipamentos, o recurso que você oferece naquele atendimento. Então, se você oferece um atendimento onde você vai trabalhar, por exemplo, na área da estética, somente com terapias manuais, com cosméticos, esse serviço ele vai ter um valor X. Se você agrega, você soma a esse atendimento manual algum recurso tecnológico, um equipamento, um ultrassom, uma radiofrequência, um laser, qualquer recurso, primeiro você já tem um investimento aí desse equipamento. E normalmente esses atendimentos são mais caros, os valores são diferenciados. Então, o que você agrega ao seu serviço, os equipamentos de investimento, isso também influencia diretamente na precificação final. Mais um fator que influencia é a questão do material descartável. Então, se você, por exemplo, oferece algum lençol descartável, tem um gasto de descartável alto, quem trabalha aí na estética tem um consumo alto aí de gases, às vezes algodão, micropore, papéis, toalhas. Eu, por exemplo, nos meus atendimentos, eu incorporei o enxoval. Então, eu mandei fazer os lençóis bordados, personalizados. Então, isso tudo é um investimento que eu faço para o meu atendimento. É muito mais agradável o cliente deitar num lençol de tecido do que num lençol de TNT ou num lençol de papel. Então, isso foi algo que eu realmente agreguei. Obviamente que isso vai onerar para o meu tratamento, para o meu valor do meu atendimento. Não somente pelo investimento que eu fiz, mas também uma coisa que às vezes a gente não calcula quando vai colocar o preço, o quanto esse investimento ele gera de manutenção. Então, por exemplo, eu mandei fazer o lençol, não é só o fato de eu ter mandado fazer o lençol, do custo que eu tive com o feitio, com o bordado. Esses lençóis, eles são lavados, então eu tenho esse custo a mais. Mesmo se eu lavo em casa ou se eu mando numa lavanderia, é algo a mais que eu tenho no meu atendimento. Eu tenho sim que contabilizar isso tudo para o preço do meu atendimento, senão eu vou acabar saindo no prejuízo. Como que eu apresento esse lençol para o meu cliente? Eu coloco em saquinhos, rolinhos aí com saquinhos, onde fica muito mais apresentável, uma questão de higiene e de apresentação desse enxoval. O meu cliente saber que realmente aquilo ali está limpo, não foi utilizado por outro cliente. Então, tudo isso, gente, influencia diretamente no preço do meu atendimento.
Mais um ponto importante é a questão da locomoção. É o que às vezes o pessoal pensa, mas eu vou ter o gasto de locomoção, vou ter gasto com gasolina. Claro, atendimento domiciliar, a gente tem que colocar isso tudo também, incluir no valor do atendimento final. Então, se você tem carro próprio, por exemplo, você tem que contabilizar não somente a gasolina, tá, gente? Até um tempo atrás eu também achava que era só a gasolina, que é ali o custo que a gente tem com mais frequência. Mas o carro, ele passa a ser o seu instrumento de trabalho, o seu equipamento também é de trabalho. Então, você tem que contabilizar também o seguro do seu carro, o IPVA. O seu carro, ele está muito mais exposto a danos, vai ficar estacionado, dependendo do lugar que você vai atender, ele está muito mais exposto do que um veículo que fica na garagem, que fica num lugar parado, determinado durante o dia inteiro. Então você transita, vai para cima e para baixo com o seu carro. Ele é sim o seu material de trabalho, tá? Um recurso de trabalho. Então tem que colocar isso tudo na ponta do lápis. Se você vai de motorista por aplicativo ou de transporte público, tudo você tem que colocar. Não cobre nada à parte do seu cliente. Tá? Eu particularmente acho muito deselegante os profissionais que passam o valor do serviço e o valor da condução à parte. Inclua isso no seu atendimento, tá? Não vai ser por questão de 15 ou 20 reais a mais aí do seu serviço, tá? Que o seu cliente vai deixar de fazer com você. Então, pense que isso é um valor final, você tem que calcular tudo. E aí, às vezes, quando o seu cliente fala assim, nossa, mas o seu valor é mais alto, o meu valor pode até ser mais alto. Só que eu sei o que está incluso naquele atendimento, tá? Então não é só calcular a sua hora de trabalho, o seu material em si, tudo você tem que colocar na ponta do lápis. Às vezes eu vejo profissionais, por exemplo, manicures. Eu já ouvi uma manicure falar que cobra 30 a 35 reais para fazer um pé e mão a domicílio. Aí eu perguntei para ela quanto tempo que você faz um pé e uma mão. Ela falou, às vezes eu fico 2 horas, depende da condição que tá o pé, às vezes o pé que demora mais tempo, como que tá do cliente. Eu falei, você já colocou na ponta do lápis o que você gasta? De algodão, de acetona, de esmalte. O esmalte também encareceu bastante. Ela falou, eu só uso o esmalte X, que é um esmalte mais caro. Eu falei, olha, se você colocar tudo na ponta do lápis, eu tenho certeza que você está quase pagando para trabalhar. Então, assim, independente da região que você mora, eu acho que quem passa muito isso para o cliente é o profissional. Se nós não valorizarmos o nosso trabalho, a nossa mão de obra, não vai ser o cliente que vai valorizar. Então coloquem tudo assim na ponta do lápis, não tenham medo de cobrar. E um outro tópico importante é a questão da região, da cidade ou do bairro onde você atua, onde você vai oferecer o seu serviço. Então, logicamente, a gente não pode sair aí muito da realidade de onde a gente vive. Às vezes tem profissionais que moram aí em grandes cidades e que tem público realmente para todos os bolsos. E tem profissionais que moram em cidades menores, em bairros mais simples e que aí realmente não podem fugir daquela precificação padrão, digamos assim. Então, lógico, a gente tem que sim se basear dentro da realidade de onde a gente vive. Porém, não significa que você tem que cobrar o que todo mundo, ou a grande maioria, cobra. Então é aquilo, você sabe quanto custa o seu trabalho, quanto você já investiu em cursos, em treinamentos, em diferenciais ali para o seu atendimento. Então cobre sim, não tenha medo de cobrar. Queira os clientes que valorizem o seu trabalho, tá? Quantidade é uma coisa e qualidade é outra. Então veja, se você preza a qualidade do seu atendimento, o seu cliente ele vai te valorizar por isso. Ele jamais vai trocar um atendimento de excelência por um atendimento qualquer, por conta às vezes aí de 20 ou 30 reais. Então isso faz toda a diferença. Quando você proporciona uma experiência incrível para o seu cliente, independente da sua profissão, do trabalho que você presta, ele vai sim querer você, querer o seu atendimento e não vai ser aí um valor um pouquinho a mais dos demais que vai fazer com que ele não vá te contratar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Precificação é algo muito importante e que faz realmente a valorização dos profissionais. Então não se desvalorizem. Se você não se inscreveu, aproveita e vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que isso é importante para muitas profissões. E vejo vocês aqui nos próximos vídeos.